O que é melhor? A magia de invocação de espíritos celestiais em Fairy Tail ou a técnica das 10 sombras em Jujutsu Kaisen? Cada uma tem vantagens e desvantagens. Vamos analisar vários pontos: versatilidade, vantagens, condições de uso e as habilidades como um todo, não apenas a parte de invocações. Também não vamos nos aprofundar nos espíritos e Shikigamis individualmente, porque o vídeo ficaria enorme. Já foram mostrados mais de 22 espíritos celestiais em Fairy Tail e 10 Shikigamis na técnica das 10 sombras. Antes de falar da invocação de espíritos celestiais, precisamos falar das chaves dos portões celestiais. As chaves dos portões celestiais são itens mágicos contados em unidades. Cada chave pode invocar um espírito celestial, seja prateada ou dourada. Há dois tipos principais de chaves: as prateadas, que são comuns e facilmente encontradas, até vendidas em lojas, e as douradas, que são extremamente raras e estão ligadas aos espíritos do zodíaco. A invocação de espíritos celestiais permite que o mago abra um portal celestial e invoque um espírito através de uma chave dos portões celestiais, sendo que cada espírito representa uma constelação. Cada chave permite invocar um espírito, e quanto mais poderoso o espírito, maior é o gasto de poder mágico. É necessário fazer um contrato com o espírito, e se uma das partes quebrar o acordo, a outra pode anulá-lo. O contrato também pode ser desfeito se o contratante for preso ou morrer em combate. Porém, é possível invocar o espírito imediatamente mesmo sem o contrato formalizado, deixando a parte escrita para depois. O contrato consiste principalmente em conversar com o espírito e definir em quais dias do mês ele pode ser invocado. O espírito só obedece ao mago nos dias combinados. Existe também uma regra imposta pelo Rei dos Espíritos Celestiais: nenhum espírito pode matar seu próprio conjurador, direta ou indiretamente. Durante a invocação, o mago e o espírito devem concordar em fechar o portão, mas o mago pode forçar o retorno do espírito ao reino celestial durante o combate, se necessário. Cada invocação consome poder mágico do conjurador, limitando quantos espíritos podem ser mantidos ao mesmo tempo. Por exemplo, Lucy Artfilia só consegue usar 3 chaves de ouro no mesmo dia sem esgotar totalmente seu poder. Se muitos espíritos são invocados ao mesmo tempo, o mago pode até morrer por exaustão. De modo geral, espíritos mais fortes consomem mais energia, então magos mais poderosos, com grande reserva de poder mágico, conseguem invocar e manter espíritos por mais tempo do que iniciantes. Os espíritos celestiais voltam ao reino celestial quando são derrotados, e caso tenham uma conexão muito forte com o mago, o espírito pode abrir o portal por conta própria e aparecer ao lado do mago. Um espírito celestial forte o suficiente também pode permanecer no mundo humano usando seu próprio poder mágico, mesmo que o contrato não esteja ativo. Um espírito pode se fortalecer quando o invocador aumenta seu poder mágico. Como curiosidade, Lucy aprendeu a invocar sem usar a chave explicitamente, chamando apenas o nome do espírito quando a afinidade era muito alta. Além disso, ela consegue incorporar parte do poder dos espíritos em seu próprio corpo, ganhando acesso às habilidades específicas deles, como a magia de água de Aquários ou a magia de luz de Léo. A técnica das 10 sombras é mais simples de explicar. Ela é uma técnica amaldiçoada herdada do clã Zenin e permite ao usuário invocar 10 Shikigamis que lutam ao seu lado, cada um com habilidades especiais. O usuário precisa realizar um ritual de domação para subjugar cada Shikigami. Porém, se um Shikigami for destruído, ele não pode mais ser invocado. Quando isso acontece, o poder e as habilidades do Shikigami destruído são herdados por outro, criando um Shikigami de totalidade, que é a soma dos dois. O usuário também pode evitar que os Shikigamis sejam destruídos, fundindo-os ou realizando uma invocação pela metade, que impede a manifestação completa. Em ambos os casos, o Shikigami fica enfraquecido, porque a fusão cria algo intermediário entre os originais, e a invocação parcial faz com que ele se manifeste mais como sombra do que como corpo completo. Além disso, o usuário pode assimilar e usar algumas características e habilidades dos Shikigamis. Um exemplo é quando Sukuna utilizou o leme de Mahoraga para se beneficiar da adaptação dele e impedir que Mahoraga fosse destruído antes de se adaptar completamente ao infinito de Gojo. A técnica das 10 sombras também tem um gasto relativamente pequeno de energia amaldiçoada. Além disso, a técnica das 10 sombras permite ao usuário guardar objetos na própria sombra ou entrar dentro dela. Ele também pode se mover pelas sombras e até aprisionar alguém dentro delas.
Agora vamos falar sobre qual é melhor. A técnica das 10 sombras é a melhor porque ela tem muitas vantagens e poucas desvantagens em comparação com a magia de invocação de espíritos celestiais. Vantagens: o usuário pode invocar os Shikigamis quando quiser, sem depender de contratos ou termos. Pode invocá-los a partir das sombras, pode incorporar as habilidades deles, pode fundi-los para criar novos tipos de Shikigamis com mais habilidades. O usuário sempre pode invocar qualquer um dos Shikigamis para fazer o ritual de domação e ainda armazenar objetos e Shikigamis dentro da própria sombra. As principais desvantagens da técnica das 10 sombras são o risco real de morte durante o ritual de domar os Shikigamis e o fato de que, se um Shikigami for destruído, ele não pode ser invocado novamente. Porém, existem meios de evitar que os Shikigamis sejam destruídos, como invocá-los pela metade ou fundi-los, o que faz com que, na prática, eles tenham quase apenas essa única desvantagem. Por outro lado, a habilidade de invocar espíritos celestiais também tem vantagens. Não existe um limite exato para quantos contratos o mago pode ter, já que o verdadeiro peso está em quantos espíritos ele invoca ao mesmo tempo e não no número de contratos. O mago pode pegar uma parte do poder do espírito invocado e utilizá-lo enquanto luta normalmente junto com os espíritos, e os espíritos derrotados podem ser invocados novamente depois de um tempo, quando se recuperam. São praticamente essas 3 vantagens, já que coisas como autoinvocação ou permanecer no mundo humano com seu próprio poder mágico dependem mais do espírito em si do que da magia, sendo algo impossível para a maioria deles. E aqui estou considerando apenas a magia de invocação de espíritos celestiais. Porém, as desvantagens são significativamente maiores quando comparadas à técnica das 10 sombras, como a necessidade das chaves dos portões celestiais para invocar os espíritos. Mesmo que o mago não precise usá-las diretamente, ele precisa possuí-las. E a limitação do contrato, que é uma desvantagem considerável, já que ambos precisam agir de acordo com o que foi estabelecido. Dependendo do contrato, um mago poderia só conseguir invocar o espírito fora dos dias combinados em casos de emergência extrema, ou poderia nem conseguir invocar o espírito por causa de alguma condição específica do contrato. Além disso, para o mago conseguir novos espíritos celestiais ele precisa conseguir novas chaves dos portões celestiais e caso ele não tenha as chaves ele não pode invocar os espíritos celestiais. Se você gostou desse vídeo e curte esse tipo de conteúdo, deixe o like para apoiar o canal. Compartilha com quem também gosta desse assunto, isso ajuda demais a continuar trazendo mais vídeos assim.